Fala, torcida dos Reds, nação do Liverpool. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Somos Liverpool. Aqui quem vos fala é Felipe Martins e hoje eu estou aqui com uma galera que sabe de tudo sobre o nosso amado Liverpool. E hoje a gente vai debater alguns assuntos aqui, como a performance dos últimos jogos do Liverpool na FA Cup contra o Everton. Vamos falar um pouco sobre rumores, vamos fazer uma análise também sobre o próximo jogo contra o Tottenham. E eu queria apresentar os nossos irmãos aqui que estão fazendo esse grande trabalho com a gente. Primeiramente eu queria apresentar o Thales. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Giovanni, um dos roteiristas e comentaristas aqui do podcast da comunidade Somos Liverpool. Estamos aqui junto para analisar o nosso Liverpool, ok? Vamos lá. Perfeito, Thales, valeu meu irmão, obrigado. Agora eu quero apresentar o nosso outro irmão aqui, o grande Rodrigão. Fala Rodrigão, manda um oi pra galera. Fala nação Red, um abraço a todos aí, obrigado Felipe pela chamada e vamos tocar isso daí juntos, né? Analisar um pouco aí nosso grande e querido Liverpool. Um abraço a todos. Valeu Rodrigo, agora eu quero apresentar o Iago. E aí Iago, manda um oi pro pessoal aí. Olá amigos e amigas, aqui quem fala é Iago Luiz, um prazer enorme estar aqui, fazer parte da comunidade Somos Liverpool, como comentarista e roteirista aqui, para dar aquela força a todos vocês, irmãos. Iremos abordar todos os assuntos do nosso querido Liverpool, né? Iremos repassar a todos todas as informações necessárias e tudo mais que tiver para deixar bem claro a todos os ouvintes e amigos. Abraço. Valeu Iago, agora eu quero apresentar o nosso último integrante, o nosso grande irmão Carpes. E aí Carpes, como é que você tá, cara? Valeu Felipe. Bom, aqui é o Carpes, sou comentarista aqui e editor do podcast. E satisfação total estar com vocês aí nesse novo projeto da comunidade Somos Liverpool. E vamos com tudo aí, dedicação total, para falar sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que é o nosso Liverpool. Vamos aí. Bom, vamos partir pro nosso primeiro assunto então? Vamos lá? Vamos fazer uma análise do jogo contra o Everton. Eu queria a opinião de vocês. E queria destacar também, que vocês destacassem as atuações do Jonas e do nosso recém-contratado Minamino. O que vocês acham? Como é que foi o jogo para vocês? Pontos positivos, pontos negativos. O que vocês acham? Como é que foi o desenrolar do jogo para vocês? Então Felipe, acredito que seja um consenso em comum, né, entre nós torcedores do Liverpool, que a nossa base realmente ela vem sendo muito bem trabalhada, né? Até lembro também do Elliott, né, que eu acho que é o mais novo dessa safra aí, dessa galera, tem 16 anos apenas, um canhotinho muito habilidoso, um moleque muito bom. E o Curtis Jones realmente ele tem tido poucas oportunidades, assim, muito mais mesmo nesse período de Copas. E ele na verdade começou a ter mais chances com o Klopp a partir vamos botar aí da metade do ano passado para esse, né? Que ele começou a aparecer mais, ele não aparecia tanto. O Brewster já teve bastante oportunidade, o Woodburn já teve bastante oportunidades. Agora o Curtis Jones, o Herbie Kane também, que se eu não me engano ele não jogou ele jogou essa partida também, vem tendo do ano passado para esse mais oportunidades com o Klopp, entendeu? E o Curtis Jones está aproveitando bem, que realmente é um jogador, um moleque que tem muita desenvoltura, tem um porte físico, né, uma estatura até alta, né, para um jogador de certa mobilidade e agilidade que ele tem. E porra, o gol que ele fez foi, desculpa, mas foi pornográfico, né? Foi absurdo. E eu acho assim que é muito bom. Eu tava até questionando, assim, né, conversa com os amigos, né, me perguntando por que em alguns jogos da Premier League, não sei se vocês concordam, né, se esses jogadores citados, tanto o Curtis Jones quanto o Elliott, o Brewster, eu tô um pouco meio reticente com ele, porque eu acho que ele já teve muita oportunidade e não aproveitou tanto assim. Mas essa galera nova de agora, o Elliott, o Jones, o Larousse, que entrou na lateral esquerda porque o menino se machucou, jogou demais também, entendeu? Então assim, eu acho que eles também mereciam ter um pouquinho mais, nem que fosse ali 5 minutinhos na Premier League, entendeu? Só pra gente rodar um pouco mais
esses garotos aí e lapidar eles aí pra frente, né? Essa última partida da FA Cup ficou notório que mesmo com um time cheio de garotos a gente consegue meio que bater de frente com os times da Premier League. Então dá pra aproveitar mais esses garotos aí. Eu acho que assim, o Liverpool ele tem um elenco, um 11 inicial muito definido, né? Aqueles 11 jogadores que bem centrais ali mesmo. Quando você contrata um jogador como o Minamino, você ganha muito em relação à versatilidade, porque o Minamino, ao meu ver, ele é um jogador que ele flutua muito pelo campo. Analisando os jogos contra o Salzburg, né, dá pra ver isso, que ele é um jogador que no meio campo, mas ali pode se colocar um pouco mais à frente do Ronaldo, vamos colocar assim. Ele é um jogador que ele flutua muito, então ele pode cair tanto para a esquerda quanto para a direita. E isso, em questão de marcadores, atrapalha muito o esquema tático de um time adversário que joga contra o Liverpool, né? Então você ganha muito. Eu acho que o Minamino foi uma ótima aquisição que o Klopp fez, mais uma, diga-se de passagem, né? O Klopp vem fazendo um ótimo trabalho em relação a isso. Em relação aos scouts, né, que o Klopp tem de trazer jogadores promessas que vem vingando, ele faz um trabalho desse muito bem desde o Borussia Dortmund, né? Então eu acho que o Minamino é mais uma grande contratação que o Klopp já fez, né? Em relação ao Curtis Jones, é um jogador que vem da base, né? Ele teve muito poucas oportunidades ainda no time principal, mas em jogos como esse que ele atuou, né? Da FA Cup, e é um moleque que tem muito futuro, eu acredito eu, né? Tem uma boa desenvoltura, joga muito bem, assim como o Brewster, assim como o Harry Wilson. Talvez ele não esteja tão pronto, apesar do belíssimo gol que ele fez, mas eu acho que ele tem futuro sim. O Liverpool vem com uma safra muito boa, né? Você tem, por exemplo, o Harry Wilson, como foi falado aqui, você tem o Brewster, você tem o Woodburn, você tem o Kid Anahoever, você tem o Van der Berg que chegou agora. Então, e o Klopp vem trazendo mais jogadores novos para complementar isso, né? Então, só tende a melhorar cada vez mais o futuro. Porque assim, em 2024, quando o Klopp sair, então ele tá deixando uma base pronta pro próximo treinador que for assumir. Bom, galera, como foi citado aí, iremos falar aqui uma análise do último jogo do Liverpool, certo? Contra o Everton pela FA Cup. O Liverpool foi com um time bem modesto, né? Cheio de garotos, com jogadores que dificilmente figuram o time titular ali. Origi, Milner, o Shaqiri, que dificilmente tem umas oportunidades assim, entram no time titular, mas é muito difícil, né, eles começarem nos 11 iniciais quando o Liverpool vai com força máxima. Sobre o jogo, foi um jogo muito parelho, correto? Ainda mais tendo um bom olhar aí, você pode ter um bom olhar, o Liverpool tendo um jogo parelho, um time praticamente 100% modificado contra praticamente a força máxima do Everton. Se você for analisar, o Everton foi sim com sua força máxima, certo? Você vê do outro lado o Coleman, o Pickford, o Richarlison, enfim, grande parte da força máxima do Everton estava em campo. A molecada do Liverpool, que tem futuro, se sobressaiu bem, né? Alguns no individual, outros no coletivo, mas enfim, no conjunto total da obra, a molecada vem se apresentando bem, tanto nesse jogo quanto o jogo do Arsenal também, tem muitas coisas para corrigir, claro, mas não deixa de mostrar o quanto é promissor essa base, assim, vamos dizer, do Liverpool, né, dentro do time principal. Essa turma da molecada como é promissora dentro do Liverpool. Sobre o Jones, como o meio campista do Liverpool, garoto, rapaz, não vamos fugir da realidade, certo? Até o momento que ele vinha, até o momento do gol, certo? Ele vinha fazendo a partida muito modesta. Claro, estava dentro dos padrões, né? Se apresentando para jogadas, acertando a maioria dos passes, enfim, ele fazia uma partida bem modesta, certo? O gol foi ali como eu posso dizer assim, um lampejo da sua, como se ele quisesse mostrar assim, pô, eu tenho potencial, serei promissor, certo?
ali só deixou provado até onde ele pode chegar, assim como vários do Liverpool, né? Como o Elliott que chegou aí, o Van der Berg, tem o próprio Brewster que foi emprestado para o Swansea, mas enfim, os garotos do Liverpool vêm mostrando um grande ímpeto quando entram. Claro que as noções básicas eles às vezes deixam a desejar, certo? Mas como falei, o Jones até um certo momento da partida vinha fazendo a partida modesta. O gol apenas provou o que ele e os outros companheiros dele da mesma faixa de idade ali podem mostrar, né? Sobre o Minamino, rapaz, o Minamino eu acho que seria impossível o Liverpool contratar outro jogador melhor nessa faixa de preço, certo? Minamino é um jogador versátil, pode atuar em vários pontos do campo, certo? Vai se encaixar perfeitamente no Liverpool de Klopp, velocidade, intensidade, certinho. Eu creio que quando ele se adaptar nos 11 ideal do Liverpool, quando for necessário, ele vai corresponder. Ele tem muitas características parecidas com o Mané e com o Salah, certo? O jogo contra o Everton dele foi um jogo... vou repetir a palavra novamente. Um jogo modesto, né? Tá se adaptando, estreia dele, participou de jogadas, driblou, sofreu faltas, enfim. Uma partida modesta. Não se pode cobrar muito, claro, mas ele já mostrou para que veio, certo? Digo assim, mostrou para que veio pelo que ele mostrou no Red Bull Salzburg, certo? No Liverpool ele jogou apenas a primeira partida, não vamos misturar as coisas, certo? Mas todos sabemos, além dele ter uma boa idade para um jogador, vai ser muito promissor, certo? Vai acrescentar demais ao Liverpool de Klopp. O Klopp vai transformar ele aí. O Klopp tem essa mania de comprar prata e transformar em ouro, né? Ele é e vai ser a maior prova disso. E é isso, galera. Cara, jogo contra o Everton, em qualquer ocasião, qualquer competição, qualquer time do Liverpool que estiver em campo, a gente não pode aceitar nada menos que uma vitória, né? Até porque um derby desse tamanho, ainda mais jogando em Anfield, o Liverpool tem meio que a obrigação de ganhar. E mesmo entrando com o time reserva, praticamente, né? Praticamente todos os meninos da base estavam jogando lá. Só tinha o Milner, o Gomes, o Adriano e o Shaqiri e o Origi, né? Jogando de reservas que são praticamente titulares também, né? Que eles entram quase todos os jogos ali, com exceção do Shaqiri, né? Que o Klopp não dá muita chance pra ele. Mas o Everton, cara, o Everton veio com a força total e a gente esperava, assim, um jogo duro, até porque é o Ancelotti, o técnico do Everton, o Ancelotti, que foi a nossa pedra do nosso sapato aí nas últimas 2 edições de Champions League aí, quase eliminando a gente em casa, né, na última Champions. Se não fosse aquela defesa do Alisson, talvez a gente não seria campeão, talvez não, com certeza que a gente ia ser eliminado, né. O Ancelotti, que foi a nossa grande pedra no sapato aí durante esses últimos 2 anos, se reencontrou agora com o Liverpool em Anfield e ele queria ganhar, com certeza, porque ele foi com força máxima. O time estava titular, tinha Pickford, tinha Richarlison, tinha Coleman, tinha o time titular inteiro praticamente, e o Liverpool jogou igual para igual com o time titular do Everton. O Liverpool estando com o time sub-20 em campo. Os meninos jogaram muito bem, o Elliott mais uma vez se destacou bastante, o Curtis Jones, como eu disse aí, o Iago fez uma partida modesta, teve o seu lampejo na hora do gol, né? Não jogou tão bem assim quanto parece que jogou. O Minamino também fez uma estreia muito modesta, até porque ele treinou 3 vezes só com o time inteiro em Melwood, e esse foi o primeiro jogo dele com a camisa do Liverpool, então a gente releva um pouco. Fez até um grande jogo para quem não estava tão entrosado assim com o time ainda, e cara, o Minamino tem grande potencial para ir muito longe, até para pescar uma vaga no time titular aí. Quem sabe no lugar do Hinaldo, que talvez possa estar de saída, a gente não sabe direito, são apenas rumores. Mas Minamino ele chega forte aí para, quem sabe, brigar por uma vaga no time titular, né? E um destaque bastante positivo desse jogo, cara, foi o Adrian. O Adrian fez defesas importantes, defesas difíceis, quando o jogo ainda estava 0-0. Adriano mais uma vez muito seguro, mostrando pra gente que se o Alisson estiver machucado, se o Alisson estiver suspenso, não se preocupa que tem o Adriano lá pra defender. E
E outro ponto bastante positivo também foi o Joe Gomes, cara. Que partidaça fez o Joe Gomes. O Gomes, cada jogo que passa, me impressiona mais, vem evoluindo bastante. Desde a saída do Matip, né, por lesão, o Gomes meio que tomou conta ali, tá fazendo a dupla de zaga com o Van Dijk. Não teve tantos clean sheets assim como foi na temporada passada, quando era Van Dijk e Matip na zaga, mas mesmo assim o Gomes está fazendo um grande trabalho. E quando o Matip voltar, né, ele voltou esses dias aí a treinar, vai ter uma disputa de posição ali, viu? O Matip não volta para ser titular não, o Matip volta para disputar a posição com o Gomes. E, cara, o jogo em geral foi um jogo difícil, um jogo complicado, tanto que foi decidido naquele chute do Curtis Jones lá, que realmente foi um golaço, bola no ângulo, Pickford, nem que se jogasse a luva pegava. E, cara, a garotada do Liverpool joga bem, joga muito bem. A gente tava meio com receio, sim, de ser igual foi na Carabao Cup, aquele 5-0 lá, né, com o Klopp colocou o time sub-23 em campo. Mas, cara, aquele 5-0 foi um placar, tipo, muito mentiroso, porque não reflete o que foi. Quem vê pensa que o Aston Villa massacrou, mas não. Eles tiveram 5 chances e fizeram um gol nas 5. O Liverpool jogou bem, tentou atacar. O Elliott foi o que mais tentou naquele jogo, mas infelizmente a bola não entrou. E a gente acabou sendo eliminado da Carabao. E essa competição, a FA Cup, é uma boa oportunidade do Klopp para testar essa molecada nova. Porque eu não acredito que agora ele vai testar na Premier League, porque tipo, a gente está na fase decisiva. Janeiro e fevereiro é o mês de decisão, porque geralmente esse é o mês que o Liverpool cai de produção e acaba ficando para trás. Foi assim em 2014, foi assim na temporada passada. E creio que ele só vai colocar a molecada para jogar na Premier League lá para 27ª, 30ª rodada, quando o título já estiver bem encaminhado mesmo. E mais uma vez, né, a frase do nosso grande Bill Shankly se provou real, que o Liverpool tem os 2 melhores times da cidade, os titulares do Liverpool e os reservas do Liverpool. Bom, cara, pra começar, clássico é clássico, né? Principalmente ali contra o Everton, já dá pra ter uma noção muito boa do elenco do Liverpool. Primeiro porque o Liverpool foi com um time ali de B pra C, né? Foi com muitos jogadores jovens, jogadores reservas, ali o Gomes é titular por necessidade, mas estava jogando. E muitos jogadores ali do sub-23, como é o caso do Harvey Elliott, o Curtis Jones, jogadores que entram assim raramente no time principal, mas que a gente viu uma maturidade forte e vimos jogando de igual para igual com o elenco principal do Everton. Cara, o Everton foi com o time titular para aquele jogo, então já deu para tirar uma noção de o quão forte o elenco do Liverpool tá, comparado com a temporada passada. E a gente já vê que o Klopp já está começando a fazer um trabalho ali a longo prazo. É muito interessante isso, dele mesclar esses jovens que estão vindo da base, que tiveram poucas oportunidades na última temporada e agora estão tendo mais oportunidades. A gente está vendo o Klopp apostar bastante no Jones e no Elliott, talvez sejam as 2 maiores promessas desse Liverpool, né? Na temporada passada a gente colocou muito peso em cima do Brewster, mas ele não teve tantas oportunidades assim. Bom, individualmente, cara, o Minamino, a gente sabe que ele é um jogador que ele faz exatamente aquilo que o Klopp acha interessante e aquilo que o Klopp observa do futebol. Ele que é aquele jogador que tem a técnica, é um jogador técnico, tem habilidade, vai pra cima, tem velocidade e também tem a intensidade, a vontade, a entrega. Naquele 4-3 pela Liga dos Campeões contra o Red Bull Salzburg, a gente viu que tipo de jogador o Minamino é. Ele é esse jogador, cara. Jogador que se entrega pelo time, jogador que vai atrás da bola, perdeu, tenta recuperar, e o Klopp ama esse tipo de jogador. Então, ele é perfeito para esse esquema do Klopp. A gente viu muito pouco dele, ele saiu na metade do segundo tempo, mais ou menos. Então, pode ser que ele precise um tempinho aí de adaptação, mas eu acredito que quando ele se adaptar, ele pode sim brigar por vaga no time titular. Pode até ter um revezamento muito maior, porque quantas vezes a gente viu ali o Salah jogando mal, uma fase ruim, aí pode colocar ele no lugar do Salah, pode revezar com o Mané. Ele pode fazer a função de jogar pela lateral, mas também pode jogar no meio, no lugar do Milner ou no lugar do Henderson. Ele pode também, vai ficar um time mais ofensivo, mas ele pode também fazer essa função. É um jogador aqui bastante versátil, né?
E vamos aguardar aí esses próximos dias, próximos jogos, para ver o que mais o Minamino apresenta para nós aí. Finalizado o primeiro assunto, vamos partir pro próximo, pessoal. Então, um assunto que eu acredito que grande parte aqui, se não todo mundo gosta muito, rumores e transferências. Vamos lá, o que vocês acham? O Liverpool vai ser mais ativo? O Klopp vai trazer mais alguém? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, na minha opinião, o Klopp ele nunca foi muito de ser tão ativo, né, nas janelas de janeiro, coisa e tal. Apesar de ele ter trago o Deus Van Dijk numa janela dessa, né, mas eu acho que é mais por causa de uma necessidade extrema que o Liverpool vivia naquela época. Os torcedores das antigas sabem muito bem o que eu falo, mas eu acho assim, o Liverpool ele precisa de contratações, isso é fato, umas contratações pontuais, para zagueiro, coisa e tal, né, mas assim, estão se falando rios e fundos do Liverpool por aí, toda janela de transferência é a mesma coisa, ligada nos trocentos jogadores, já colocaram Mbappé, já colocaram o Sancho, já colocaram até, se brincar, Cristiano Ronaldo e Messi no Liverpool. Mas os da hora, né, os do momento, falam que justamente, né, sobre o Sancho, há um interesse muito forte, dizem por aí, e talvez se não viesse o Sancho, estão falando do Leon Bailey, do Bayer Leverkusen, eu acho um ótimo jogador também, né? E voltando um pouco no assunto da base, o Liverpool ele faz muito bem esse trabalho de scout. O Liverpool ele tem muitos olheiros por aí analisando várias promessas, entendeu? Então assim, eu já joguei a toalha, eu parei de duvidar das contratações do Klopp. Eu já critiquei o Montre e ele já calou minha boca várias vezes, entendeu? Então, assim, eu acho que o Liverpool nessa janela ele não vai ser tão ativo, mas pode ser que venha um ou dois. Eu acho meio difícil, mas ninguém nunca sabe a cabeça do papai Klopp, né? Mas a partir da próxima janela, acredito que é a janela de verão da Inglaterra, né? Aí eu acho que vão sair alguns jogadores, Lallana provavelmente acredito que saia, o Hinaldo essa questão de se fica ou não fica, né? Então eu acho que vai ser uma janela um pouco mais ativa do Liverpool, lá para meados de julho, coisa e tal, quando reabre o mercado, né? Mas em relação ao empréstimo do Brewster, eu acho que é uma boa para ele. O Brewster precisa de mais volume de jogo, mas não nesses campeonatos da base, acredito eu, porque ele já se destacou tanto pelo Liverpool como pela seleção inglesa, né? Então eu acho que esse empréstimo vai fazer bem, porque ele vai pegar um ritmo bom de campeonato, tá certo que é a segunda divisão, né? Mas ele vai pegar um ritmo bom de campeonato, e assim que ele voltar, aí pode ser que ele seja mais utilizado pelo Klopp, né? Talvez como reserva imediato do Firmino, sei lá. Mas a princípio eu acho uma boa esse empréstimo do Brewster, assim. Eu acho que vai fazer muito bem pra ele. Acho que todo mundo é de acordo que o Klopp realmente ele gosta de brincar com nossos corações, né? Com relação a transferências, né? E eu tenho até uma dessas figurinhas de WhatsApp aqui que é não vamos trazer ninguém, com a carinha do Klopp. Justamente por conta disso, da gente realmente entender que há necessidade, né? Ainda mais num elenco que é bem enxuto e a gente precisa, né, ter uma rotatividade muito grande com relação a várias competições. Tivemos o Boxing Day aí que suga realmente os clubes, então conseguimos passar pelo mês de dezembro, onde tivemos 9 jogos oficiais, né? Sobrevivemos esse mês de dezembro, então assim, realmente o Klopp ele meio que segura muito, ele é bem cirúrgico, né? Aproveitando, falando já com relação ao lance da base, que até você citou aí que é bem aproveitada, etc e tal, eu concordo, só que ao mesmo tempo eu gostaria que fosse um pouco mais, né? Que é o lance do Harry Wilson, por exemplo, que eu acho que é um cara que faria muito bem o elenco, entendeu? Já teve dois bons empréstimos, tá agora no Bournemouth, tá jogando bem, sempre mete um golzinho dele, cobra a falta muito bem.
Então eu acho que pontualmente poderia ser melhor aproveitado em alguns aspectos, né? O lance do Brewster, né, já que por se tratar nesse empréstimo dele agora para o Swansea, eu acho que é necessário. No caso dele, eu acho que é uma situação que é bem necessária. Por quê? Porque ele já teve muito mais oportunidade do que o Harry Hughes que eu estou citando, por exemplo. Eu gostaria de ver ele com mais chances dentro do elenco principal do Liverpool. E não aproveitou, infelizmente não aproveitou, não conseguiu aproveitar da melhor maneira. Eu acho que agora o empréstimo dele vai fazer muito bem a ele, e acredito que até o clube, o Swansea também, que não vive uma fase tão boa assim, né, tem tido alguns problemas justamente com os seus homens de frente. Então, assim, de repente é um casamento que vai acabar dando certo para ambas as partes. Eu acho que vai cair muito bem esse empréstimo pro Bruce. Espero que ele tenha tempo de jogo primeiro e aproveite essa oportunidade, né? E sobre a nossa janela de transferências, é o Klopp, né? Já tá acostumado, né, a entender que chegou o Minamino agora. Se chegar mais alguém aí vai ser meio que até um pouco surreal, né? Esse lance do Sancho que você citou, tinha gente falando também um pouco antes da abertura de janela do Mbappé, coisa que é bem fanfic mesmo, sabe? Eu desesperado querendo alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acho que com relação ao Minamino, o Klopp acertou bastante. É um jogador que bem homogêneo no meio de campo, ainda mais pro nosso estilo de jogo, vai fazer bem a gente. Mas eu não esperaria uma novidade tanto de saída nossa agora, no máximo aí o Lallana, né? Se for sair agora, mas acho difícil. Acredito que por hora vai ser só a chegada do Minamino e olhe lá. Sobre rumores nessa janela de contratação, é o que já vem acontecendo há várias janelas. A mesma história de rumores, inúmeros jogadores, principalmente jovens, apostas, mas dificilmente algum se concretiza, né? Aí se você for pegar aí janelas atrás aí, onde o Liverpool teve um pouco mais de participação na janela, né? O Liverpool na maioria das vezes nunca foi aquele time, vamos comprar um pacotão de reforços e entregar na mão. Não, o Liverpool nunca foi isso. O Liverpool, ainda mais com o Klopp, sempre foi aquele cara que gosta de escolher as peças de onde ele precisa, certo? Então você que está esperando aí, o Liverpool vai comprar fulano, ciclano, não. Dificilmente o Liverpool, o Klopp já falou várias vezes que dificilmente o Liverpool vai ficar ativo frequentemente no mercado, certo? Aí surgem alguns rumores, como o do Klein passar aí sobre o novo Pirlo, né, do Bayer Leverkusen lá, o Bailey, né, e se não me engano tem um jovem também, o Gerhardt do Wigan, um jovem de 16 ou 17 anos, se não estiver errado, que também está no radar, mas eu creio que se for para chegar, vai chegar mais esses garotos, né, ali para uma recomposição dos 11 iniciais ou algo do tipo, entendeu? O Klopp nunca foi de comprar estrela, certo? Nem o Liverpool. Você mesmo antes do Klopp, vocês podem pesquisar, o Liverpool nunca foi de comprar estrela, comprar jogador badalado, dificilmente fez isso. E quando fez, por exemplo, o Mario Balotelli quebrou a cara. Então dificilmente vocês podem esperar um jogador de top de linha a figurar na janela de transferência do Liverpool, entendeu? O que vocês podem esperar é o seguinte: o Liverpool ter um bom reforço, né? Outro bom reforço, porque já teve o Minamino, mas todo mundo lembra como foi o Fabinho. O Fabinho nem se especulava, nem rumor tinha. Poucos dias antes de se anunciar a contratação dele no clube, que saiu informações, acho que nem um dia saiu, nem um dia demorou, né, para sair informações antes dele ser anunciado, e foi tudo assim em cima da hora. O Liverpool só contratou por baixo dos panos, tudo na calada da noite, e veja só quem é o Fabinho hoje, né, titular absoluto do time. Então é isso, o máximo que podemos esperar é isso aí, galera. Um abraço e vamos para o próximo assunto. Felipe, conhecendo aí o estilão do Klopp, sabendo como foram as últimas janelas, ao que tudo indica, não vai vir ninguém mais não. Ao que tudo indica, o Liverpool não vai contratar mais ninguém nessa janela. Um jogador assim que há um tempo atrás rolou uns rumores, e nessa janela também os rumores voltaram,
e que eu acho que seria muito bom no time do Liverpool é o Havertz, do Bayer Leverkusen. Moleque muito bom mesmo, do Liverpool, né? E a gente teve agora recentemente a saída do Brewster pro Swansea, vai jogar a segunda divisão da Championship. Bom, é uma boa, né? O Brewster, a gente sabe que ele se destacou, ele tem um potencial muito grande, ele jogou a Copa do Mundo pelas seleções de base da Inglaterra, e ele se destacou bastante, fez muitos gols. A gente sabe que, sendo sincero, né, sub-20, sub-23 o Brewster deita, cara, ele tem habilidade para isso. Então tá na hora dele começar a experimentar aí, começar a adquirir experiência mesmo de time profissional, porque ele tem que começar a colocar esse potencial para fora. E o Klopp foi inteligente de emprestar ele primeiro para Championship, né, que tem um ritmo intenso, para ele já ter aquela pegada do campeonato mesmo da Inglaterra, a intensidade e tudo mais. O futebol inglês a gente sabe que é um futebol intenso. E a gente viu isso com o Harry Wilson, né? Harry Wilson, ele foi emprestado, jogou a Championship, agora foi emprestado novamente, está jogando a Premier League. E a gente viu um amadurecimento dele muito grande, justamente por ir se adaptando ao futebol profissional. E o Brewster precisa disso, ele precisa ser lapidado, precisa ser moldado ali, para que no futuro ele jogue ali como no centroavante, talvez, ou até mesmo caindo pela lateral. Ele é um jogador que tem velocidade para isso. E vamos aguardar aí o que o Liverpool vai fazer, os movimentos. Eu acho que saída não vai sair ninguém, não. O Lovren na última janela ficou bem perto de sair para o Milan, mas acabou não saindo. Saiu, acho que não sai ninguém, e entrar, acho que também não entra mais ninguém. Mas vamos esperar aí os próximos dias, né? Ver o que acontece. Teve a chegada do Phillips agora também para completar elenco, e foi só. Isso aí, vamos aguardar. Então, sobre esse assunto de transferências e rumores e tal, desde bem antes da época do Klopp, até na época do Brendan Rodgers, até do Roy Hodgson também, o Liverpool não era muito de contratar vários jogadores ao mesmo tempo, na mesma janela. Fazia contratações pontuais, porém que não vingavam. Foi assim quando era o Roy Hodgson, foi assim quando era o Brendan Rodgers, e foi assim também no comecinho ali da era Klopp, ali na primeira janela de transferência que ele teve. Rumores é o que não falta no Liverpool, né? Agora que o Liverpool está em alta de novo, surgiu lá no começo da temporada, quando surgiu o rumor que o Liverpool ia fechar com a Nike, automaticamente já subiram rumores também que a Nike, como forma do acordo, ia trazer o Mbappé, e tipo, nada a ver, tá ligado? Sem nexo esse rumor. Rumores também, mas são mais fortes, que o Liverpool quer o Sancho pra mim é um bom jogador também, mas eu acho que ele não se encaixaria no elenco atual do Liverpool, só numa possível saída do Shaqiri. Aí ele seria um ótimo reserva para algum dos dois das pontas, ou o Mané ou pro Salah. E referente agora ao Minamino, o Klopp mais uma vez fez uma contratação pontual para um setor que realmente estava precisando, que é o meio de campo ali, que tem seus 3 titulares, mas não tem um meio de campo fixo na reserva. A gente sabe também que o Klopp não é muito ativo nas janelas de inverno, né, na Inglaterra. Como o Felipe citou, ele trouxe o Van Dijk na janela de inverno de 2017, né, 2018, se não me engano. Mas foi uma contratação pontual, porque tipo, não dava mais pra ficar com o Lovren e Matip na zaga. E naquela época eles eram medianos ainda, o Matip não é o que é hoje. E além de tudo que a gente tinha Mingolé e Karius no gol, né? Que isso é um fato que a gente não pode esquecer. E agora em relação ao empréstimo do Brewster, cara, é uma boa sim. O Brewster precisa de ritmo de jogo. Ele seria um bom reserva pro Firmino. Quando voltar do empréstimo, a Championship, se eu não me engano, tem 7 ou 8 jogos a mais que a Premier League, tem 46 rodadas. Então é um ótimo jeito do Brewster pegar ritmo de jogo e voltar ainda melhor aí pra, quem sabe, ser reserva do Firmino, ou até mesmo titular ali ocasionalmente, jogo de Copa, jogo de Premier League que não vale muita coisa.
O Liverpool também ele tem essa mania de emprestar jogadores da base e os jogadores geralmente voltam bem, né? Um grande exemplo aí é o Harry Wilson, né? O mais famoso, que jogou no Derby, foi emprestado recentemente pro Derby County, jogou muito bem lá, quase trouxe o time pra Premier League de novo e agora está emprestado pro Bournemouth, jogando na Premier League. Eu acho que os dois meninos que estão emprestados no momento que tem mais futuro no time titular do Liverpool é o Brewster e o Harry Wilson, pra mim, nessa opinião aí. E agora, vamos pro nosso último tópico, pessoal. Olha aí, o que vocês acham do sábado? Tottenham e Liverpool, lá em Londres, no estádio Tottenham Hotspur, na Inglaterra. Onde mais seria, né? Mas, o que vocês acham? Vai ser de pedreira? Não vai ser? Liverpool vai ter dificuldade contra o Mr. Special One, José Mourinho. Todo mundo sabe, né? Não é segredo pra ninguém que quando o Mourinho joga contra o Liverpool, ele recua tudo lá atrás. Até roupeiro vai jogar na frente do gol. Mas, vamos ver, né? O que vocês acham? Pessoal, esse jogo do próximo final de semana promete, né? Por conta de tudo isso aí que o Felipe já meio que explicou, né? E por mais que tenha algumas ausências bem importantes do Lloris, do Harry Kane principalmente, o Sissoko também não joga, né? O time do Spurs está passando por uma transição técnica, mas é o Mourinho, né? O Special One realmente especialista em colocar aquele ônibus em frente à grande área ali e de repente amarrar bem o jogo. É um cara que conseguia amarrar bastante os jogos, né? Contra times de técnica superior, como foi o Real Madrid dele contra o Barcelona, enfim. O Chelsea dele também amarrava muitos jogos. Então, assim, é um cara que consegue muito isso. Então, de repente, possa ser que ele consiga atrapalhar um pouco o nosso jogo. Só que ele tá vindo de o time do Tottenham tá vindo de uma transição técnica, mas o Mourinho também tá vindo de uma mudança de hábitos. E ele tá querendo propor mais o jogo do que segurar mais, né? É claro que ele não vai ser maluco de querer atacar o Liverpool o tempo todo, porque ele sabe que vai tomar. Até porque ele sabe que o time dele é inferior ao nosso. Só que eu não vejo esse jogo agora como sendo um total, tipo, um Mourinho com um ônibus lá atrás, entendeu? Eu acho que vai ser um jogo bem preso por conta do Tottenham. O Tottenham vai querer esperar um pouco mais para poder sair um contragolpe, certo? Só que eu não vejo ele também, tipo, parando aquele ônibus de viagem de 2 andares em frente à grande área, não. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante justamente porque se fosse o Tottenham do Pochettino, eu concordaria com o Felipe. Acho que, seria um jogo tranquilo pra gente, porque o time do Tottenham ia querer propor e a gente, ia se aproveitar disso e iria golear tranquilamente. Só que como a gente ainda tá esperando pra ver qual Tottenham a gente pode enfrentar com o Mourinho, fica esse jogo de incerteza, entendeu? É claro que eu espero a nossa vitória, até porque eu acho que o nosso time tem mais qualidade e ela virá de alguma forma ou de outra. Mas eu não consigo opinar no momento se vai ser de uma forma tranquila ou para cardíacos, entendeu? Vou botar aí 1-0, gente. Aquele 1-0 de chegar aos 90, gente, chegar aos 80 minutos, tipo, meu Deus, já podia ser 90 já e tá desesperado pro jogo acabar logo, entendeu? Mas é isso daí. Valeu, pessoal, abraço. Bom, cara, como eu costumo dizer, clássico é clássico. E o Tottenham pode não ser um rival local, né, de cidade ou de região contra o Liverpool, porém, nos últimos anos essa rivalidade aí, né, tem se destacado bastante, tem crescido muito na Inglaterra, principalmente depois da Liga dos Campeões. Essa rivalidade aí meio que aumentou, né? Então, assim, cara, o time do Mourinho agora, acabou de chegar o Mourinho, né? Fez poucos jogos. A gente já dá pra perceber que tem uma ideia de jogo diferente do Pochettino. Qual é o perigo? O perigo é, pelo menos o que eu tô percebendo, é que esse time do Mourinho
por estar assimilando essa nova ideia de jogo ainda, ele está muito inconstante ainda. A gente viu jogos que o Tottenham jogou muito bem, certo? A gente viu o Tottenham virando jogos, jogando muito bem, e em sequência fazendo jogos, como foi o caso contra o Chelsea, apagados. Parece que sem vontade de jogar e depois fazer um jogo bom de novo. Então realmente essa inconstância, essa variação, né, que é normal para um trabalho que está começando agora, pode ser um perigo para o Liverpool. Por quê? Porque você não sabe qual time você vai enfrentar. Você ainda não sabe qual time que vai estar lá naquele dia. Você não sabe se... Você sabe que os jogadores são os mesmos. O Eriksen, o Kane e o Lucas são os mesmos do último jogo, ok? São os mesmos. Porém, é a ideia de jogo. Como o time vai se comportar. Como o Tottenham vai se comportar durante o jogo. Pode ser que ele fique lá atrás esperando para sair no contra-ataque. Pode ser que saia na bola longa. Ainda não dá pra gente ter uma certeza de como o Mourinho vai fazer esse time jogar. Então o perigo tá justamente aí, nesse mistério. Eu acho que o perigo tá pro Klopp, tá nesse mistério de não saber como armar o time contra o Mourinho. Então ele vai ter que ser inteligente a ponto de entender o jogo, certo? O Klopp vai precisar analisar, poxa, se a gente não tá fazendo um bom jogo, vou ter que mudar, vou ter que mexer. Ou se a gente tá fazendo um bom jogo, continua assim. Porque realmente eu acho que só no dia para entender o que realmente o Tottenham vai querer. Mas pelo que a gente tá vendo, ainda não tem, apesar de já perceber uma mudança drástica, né, pro estilo de jogo do Pochettino, mas ainda não tem uma constância, ainda não tem um futebol claro assim, sabe? O Liverpool precisa tomar cuidado com isso. Do Tottenham e Liverpool, grande clássico, né? Próximo fim de semana, pegar refazer a última final de Champions League, onde se sagramos campeões pela 6ª vez, né? Bom, o que muita gente tá perguntando, o Tottenham pode ameaçar? Não só pode, como vai, certo? Tudo bem que o Tottenham vem cheio de desfalques, principalmente os dois principais são o Harry Kane e o Lloris, né? O Lloris, o capitão da equipe, e o Harry Kane, o homem-gol, o camisa, o faz tudo ali no ataque, certo? O Harry Kane é aquele tipo de jogador que, mesmo não estando bem na partida, mesmo não estando em boa fase, é um cara que incomoda. E um time como o Tottenham, claro que vai sentir a falta dele. Entenderam? Do Lloris nem se fala. Pra mim é top 5 global. Entre os goleiros, um goleiraço. Tudo bem que o Gazzaniga, na última partida contra o Liverpool, pegou de tudo, certo? Só não pôde evitar a derrota, coisa que não foi culpa dele, certo? Mas, claro que o Lloris é um buraco que dificilmente o Gazzaniga vai conseguir suprir, certo? 2 desfalques importantes que o Tottenham vai ter, mas mesmo com esses desfalques, não esperem nada de fácil, nada de que o Liverpool vai ganhar fácil ou vai ter uma moleza, nada disso. O Liverpool vai pegar um time cascudíssimo, um time chato de se jogar, até porque quem está do outro lado não é qualquer um, né? É o polêmico e muito bom José Mourinho. Sempre que jogávamos contra o Manchester United, José Mourinho, era jogo parelho, jogo chato, entendeu? Então é isso que vocês devem esperar, certo? O que vocês devem esperar do Tottenham? A principal arma do Tottenham para ameaçar o Liverpool? Son, camisa 7 coreano, craque de bola, vive uma fase excepcional, entendeu? Então é um cara veloz, sabe articular jogada, tem o drible a seu favor, tem tudo para incomodar a defesa do Liverpool e vai incomodar nosso sistema defensivo. Olho nele, para mim a principal arma do Tottenham. Mesmo se Harry Kane tivesse, para mim o Son ainda seria sim a principal arma, pelo que vem jogando, entendeu? Pela fase que atravessa. O Lucas também é um bom jogador, não está numa fase também ruim, vem atravessando uma boa fase, porém não é tão figurante quanto o Son, mas olho nele, não custa nada ter uma precaução maior com o Lucas também. Enfim, ao ponto que eu chego é o seguinte: o Tottenham vai ser um jogo chato, entendeu? No sábado. O time do Tottenham, o José Mourinho não é qualquer técnico, o Tottenham não é qualquer time. Mesmo com esses desfalques, o Tottenham tem qualidade para chegar lá
Vou dizer mais, o Tottenham tem sim qualidade de chegar lá e ganhar do Liverpool com desfalques, mesmo o Liverpool estando com 100% à disposição do que o Klopp tem no momento. Para mim, o Liverpool favorito. 65% do Liverpool ganhar o jogo e 35% para o Tottenham. Porém, isso não quer dizer que está ganho, certo? Então é isso que nós devemos esperar, certinho. Outra coisa, outro ponto que deve ser citado, o Liverpool é acostumado com esse tipo de jogo. O Liverpool é um time que se acostumou a sofrer, num bom sentido, certo? O Liverpool já ganhou jogos com 1 a menos, o Liverpool já ganhou jogando mal, quando joga bem goleia, quando não joga bem ganha, quando joga bem também ganha, enfim, é um time que sabe se virar com qualquer situação de jogo, certo? É um time, eu só sei que do jeito que o Tottenham vier, que eu tenho certeza que vai vir de uma maneira muito rude contra o Liverpool, mas de qualquer forma que eles vierem, o Liverpool vai estar preparado e se tudo der certo, vamos estar na torcida aqui para sairmos com os 3 pontos de Londres no sábado. Esse jogo de sábado contra o Tottenham vai ser bastante chato pelo fato de que o Tottenham ainda é uma incógnita pra gente. Porque o Mourinho, nas vezes que jogou contra o Liverpool, no United, no Chelsea, sempre fez o que vocês falaram, né? Estacionou o ônibus lá atrás e fechou a casinha. Porém, nesse time do Tottenham, ele não tem necessidade de fazer isso, porque ele tem jogadores de qualidade para sair jogando, sair no contra-ataque e não precisar fechar a casinha. Mas tem o ponto negativo disso, é que se ele sair no contra-ataque e perder a bola, vai dar ruim. Porque o Liverpool precisa de uma chance para matar o jogo. A gente já viu isso contra o Manchester City. 15 minutos de jogo, 2 chances, 2 gols. O Liverpool, quando tem um contra-ataque bom, é fulminante, não tem nem o que falar. Já o Tottenham vem muito desfalcado, né? O Yohi já tá fora há muito tempo, conta de lesão. O Harry Kane também se machucou no último jogo, se não me engano, contra o Southampton lá, fora de casa. O Sissoko também não joga. O Rose também não. Mas contrapartida, o Son ainda tá lá. O Son, muito bom jogador, joga demais. O Lucas também, não sabemos se vai ser titular ou reserva, mas entrando no decorrer do jogo ou começando também é um jogador muito perigoso. E também tem o Eriksen, né? O Eriksen lá, meio armador. A bola parada dele é sensacional. Tem um poder de chute muito bom também. E sem falar do Mourinho, né? Que apesar de todos os rótulos que colocam nele, de ser retranqueiro, de só saber jogar feio, o cara é campeão da Champions, né? A gente não pode deixar isso de lado. O cara ganhou a Champions com o Porto, o cara já ganhou a Premier League com o Chelsea. O cara é multicampeão. Apesar de todos os rótulos que colocam nele, a gente não pode desmerecer o cara. Já o Liverpool, cara, o Liverpool vai com certeza com força total. Apesar do jogo ser em Londres, o Liverpool é favorito. Até porque, olha, os últimos 4 jogos contra o Tottenham foram 4 vitórias. Na temporada passada, o Liverpool fez a dobradinha, 2 placares de 2-1, ganhou de 2-1 em Anfield e ganhou de 2-1 lá em Londres, no Wembley. Na Champions, na final 2-0. E agora nessa temporada, aquele também 2-1 em Anfield, que o Tottenham saiu na frente com 40 segundos de jogo e depois o Liverpool virou. Vai ser um jogo muito, muito difícil, muito duro, mas creio sim na vitória do Liverpool, até porque nessa temporada a gente tá com, além de estar jogando bem, a gente tá com uma sorte inexplicável, sorte de campeão mesmo. O jogo contra o Aston Villa provou isso, a gente tava perdendo até os 35 do segundo tempo e achamos 2 gols ali, conseguimos virar o jogo. Pode ter certeza que emoção não vai faltar. E vai ser assim até o final da temporada. Emoção em todos os jogos. E acredito sim que a gente possa aí ser campeão invicto e ganhar aquela taça dourada maravilhosa. Bom, eu acho o seguinte, se você for parar para analisar os jogos entre Liverpool e Tottenham dos últimos tempos, eu coloco da seguinte maneira: talvez dos últimos anos esse seja um confronto mais fácil, vamos colocar assim, pro Liverpool. Por quê?
O Tottenham vai estar desfalcado do seu principal goleador, vai estar desfalcado do seu principal goleiro, e fora as outras contusões que o time tem. Tá passando por uma transição técnica, né, com o José Mourinho agora. E o Mourinho, a gente, igual eu falei, o Mourinho ele não é acostumado a atacar o Liverpool. A gente lembra nos confrontos contra o Manchester United que o Mourinho recuava o time todo. Ninguém ficava na linha, só o Lukaku ficava no meio de campo. Se Deus mandasse um rebote lá, ele tentaria alguma coisa, mas o Mourinho recua muito o time. Então talvez seja aquele jogo de ataque contra defesa, talvez, né? Talvez o Tottenham ele proponha, mas eu acho meio difícil, né? Então eu acho que vai ser um jogo bem ativo do Liverpool, acredito eu. Mais ou menos estilo contra o Leicester, espero, né? Que vem com aquela toda intensidade, aquele futebol heavy metal que a gente se apaixonou pelo futebol do Boss, né? Boss Club. Mas eu acho que vai dar Liverpool. Vou colocar, deixa eu ver, 3-1 Liverpool. 3-1 Liverpool. Gols de Manezinho, Firmino e Henderson. Vamos colocar Henderson. Eu já fui um grande crítico do Henderson, mas ele ultimamente, desde o Mundial, tá jogando bem. Eu tô prestando minhas condolências pra você, Henderson. Bom, pessoal, a gente está encerrando por aqui nosso primeiro podcast da Somos Liverpool. Quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que nos ouviram, as nossas opiniões, os nossos debates aqui. Quero agradecer a essa equipe que está fazendo esse belo trabalho aqui, um trabalho bastante bem, uma paixão, e todo mundo aqui ama de verdade esse time, né? E quero desejar a todos vocês uma ótima semana. Beijo no coração de todos vocês e nunca se esqueçam, you never walk alone. Um beijo grande a vocês. Tchau, tchau. Valeu, Felipe, valeu, Nação Red. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos aí, os amigos da mesa aí que debateram essas ideias aí desse nosso primeiro podcast. Espero que todos tenham gostado e you never walk alone.